Mas vamos falar então do Vasco para domingo. Voltando hoje aos trabalhos, depois da derrota para o Mirassol na terça-feira, tentando aí encerrar o Campeonato Brasileiro, apesar da desnecessária ação do time do Vasco e ainda ficar fazendo conta até a noite de ontem. Só que agora há uma dúvida muito grande. Poupar o time para domingo, em função do jogo da quinta-feira que vem, dia 11, com o Fluminense, mando do Vasco, ou ir com força máxima para brigar por vitória, já que até o empate pode tirar do Vasco a possibilidade de uma competição sul-americana, que é a Copa Sul-Americana. Há, na verdade, uma grande preocupação com o desgaste de alguns jogadores. Isso eu ouvi de pessoas de dentro do Vasco, que realmente o time sentiu a parte física por 2 jogos com campo pesado. É bom lembrar que a gente jogou com o Inter debaixo de chuva, gramado pesadíssimo, e contra o Mirassol da mesma forma. 4 jogadores preocupam por essa questão física e eu diria que são grandes favoritos a não irem domingo a Belo Horizonte. Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Paulo Henrique. Esses 4 jogadores são jogadores que têm sentido a parte física, muitos jogos, né? Viagens. Paulo Henrique foi para a seleção, voltou, e, enfim, tem esse desgaste. O Ryan, pela característica dele de jogo veloz, de luta, o Coutinho e o Nuno por característica também. São jogadores que se doam muito, o Coutinho um pouco mais velho, talvez tendo que dar muito bote, marcar, e o Nuno Moreira, impressionante. O Nuno Moreira é dos jogadores que mais atuou na temporada, não tem férias há mais de ano. Então esses 4 jogadores preocupam muito, mas é claro que isso vai passar pelo crivo, e aqui mais uma vez eu reforço, de um dos melhores departamentos de saúde e performance do futebol da América Latina, que é o do Vasco. O Departamento de Saúde e Performance do Vasco, comandado pelo Dr. Gustavo Caldeira, é formado por craques. Então, acho que a gente tem que respeitar muito isso. Eles sabem até onde vai o limiar de cada um desses atletas. Esses estão aí sob observação. Eles podem até jogar domingo. Eu estou dando aqui uma possibilidade, eu ouvi, desses 4 jogadores talvez, né, serem preservados. O Vasco não vai ter o zagueiro Carlos Cuesta, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Mirassol. Hugo Moura deve ser o zagueiro central. E 2 jogadores, são jogadores que provavelmente vão jogar contra o Fluminense, devem estar nesse jogo. O Puma Rodrigues, que deve jogar na lateral esquerda no lugar do Piton, e deve ser testado nesse jogo. E o Thiago Mendes, porque precisa jogar. Jogou contra o Inter, jogou contra o Mirassol, saiu em ambos os jogos, mostrando que ainda, né, demanda um pouco mais de gás, e ele deve jogar a partida de domingo contra o Atlético Mineiro. Só para a gente esclarecer, Caio e amigos, o Vasco precisa vencer o jogo para não ter nenhum tipo de conta, chega de conta, para ir pelo menos garantindo a Sul-Americana. O empate já deixa ameaçada a vaga, porque 2 daqueles que estão atrás, e a gente vai botar a tabela do Campeonato Brasileiro aí no corte nosso para baixo, 2 que estão abaixo teriam que, se vencessem, né, estando atrás do bloco, deixaria o Vasco aí na água de salsicha. O Santos, que tem 44 pontos, pode passar o Vasco, obviamente, se vencer o Cruzeiro em Santos, na Vila Belmiro. O Ceará, que tem 43 pontos, e pega o Palmeiras, desesperado, o Ceará, porque precisa ganhar, porque todos esses têm um aditivo. Eles precisam ganhar para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E se o Vasco bobear, eles vão juntar a obrigação com um bônus extra, porque eu tenho certeza que você aperta a mão de qualquer um desses aí, Santos, Ceará e Fortaleza, quer ficar na primeira divisão ou quer jogar Sul-Americana? Todos vão querer ficar na primeira divisão. Só que Vasco e Atlético Mineiro podem dar esse bônus. Então, 2 desses 3, se vencerem, e Vasco e Atlético Mineiro, por exemplo, empatarem no domingo, os 2 perdem a vaga. Porque, por exemplo, o Ceará vai a 46, o Santos vai a 47. O Santos passaria. No caso do Ceará, o Ceará toma aí uma dúvida em função do número de vitórias. Ele não chegaria ao Vasco. Mas se o Vasco perder,
aí sim passa. É bom lembrar também uma coisa: Vasco e Atlético Mineiro têm uma diferença, tá ali no número de vitórias. Se alguém empatar com o Atlético e Vasco, quem cai é o Atlético. Porque o Atlético tem 11 vitórias e o Vasco tem 13. Então, para ficar mais tranquilo, tá? O Vasco tem que ganhar o jogo. Ganhou o jogo, tá resolvido. O Vasco vai a 48, garante tranquilamente a Sul-Americana. Empatou 46-46, vai depender. Vai depender. Posso fazer uma observação rápida, Flávio? Diga. Na verdade, a gente pode até fazer a conta aqui de novo para eu não errar também, não passar a informação errada, mas eu acredito que o empate sirva para o Vasco pela seguinte questão. Sim. Como o Vasco só pode ficar no máximo até 14º. Só o Santos passa. Qualquer campeão da Copa do Brasil vai abrir o 14º para a Sul-Americana também. Então, o Vasco, se empatar, está garantido na Sul-Americana. Também tem isso, porque tem essa questão, o Emerson até falou isso ontem. Caso o campeão da Copa do Brasil pegue uma vaga na Libertadores, vai abrir mais uma vaga embaixo na Sul-Americana. E fazendo a conta agora, só o Santos pode passar o Vasco, em caso de empate, tá? Caso de empate. Se for em caso de derrota, o Ceará pode passar, o Fortaleza pode passar e o Santos pode passar. Exatamente. Tá? Então o Vasco não pode perder. Se o Vasco perder e ficar com 45, o Santos ganha, já passou. O Ceará ganha por pontos, já passa a 46. Então um empate já serve para o Vasco ficar ali, né, raspando o tachinho. Vai ficar ali na 12ª, né, a posição vai se manter, vai ser uma colocação pior que a do ano passado. O Vasco ficou em 10º, com 50 pontos, mas o empate já ajudaria, já serviria. Claro que dentro dessa perspectiva aí de Copa do Brasil, abriria mais uma vaga. Só se acontecer uma hecatombe, tá? Mas é muito difícil, só se o Vasco perder. Se o Vasco não perder, a tendência é que o Vasco consiga se classificar para a Copa Sul-Americana. Amanhã é que a gente vai ter mais detalhes em relação a quem vai para Belo Horizonte. Mas, como eu disse, uma certeza apenas que o Vasco tem, além da ausência do Carlos Cuesta, é a ausência do Lucas Piton. O Piton, como a gente informou ontem, não vai precisar operar, o que já é gigantesco, já é muito, muito bom, e vai ser um tratamento conservador. Eu hoje recebi de um querido ortopedista, doutor Ivandro, lá de Cuiabá. Volta e meia a gente faz algumas consultas a ele, porque o Vasco tem sido campeão mundial de ligamento cruzado, e eu perguntei a ele, eu falei, Ivandro, me dá uma ideia. Ele disse, lesão de LCM é assim, temos 2 camadas nesse ligamento, a superficial e a profunda. Geralmente rompe uma camada que é a superficial, mas podem romper-se as duas. Quando rompe somente uma, temos uma lesão de grau 1 ou grau 2. O tratamento é conservador com 3 semanas de imobilização e muletas. Após esse período, dá-se início de fisioterapia para mobilidade e começar o trabalho de fortalecimento muscular. Dá para voltar aos gramados com 45 dias. Para jogar em alta intensidade, acredito que de 2 a 3 meses. A lesão grau 3 geralmente é cirúrgica, mas depende da instabilidade. Se tiver com certa estabilidade, aí o médico determina no exame físico, pode-se tentar o tratamento conservador, que seria o mesmo protocolo que coloquei acima, mas com retorno aos gramados com 8 a 12 semanas. E aí você pode colocar 15 semanas para retornar a jogos. Se for cirúrgico, a recuperação total dentro de 4 a 5 meses para retornar a jogar em alto rendimento. Se a lesão dele for lesão isolada, mesmo de LCM, sem lesão de LCA, deve ter sido de grau 1 para grau 2. Esse é o extremo, porque a informação que eu tive hoje é o seguinte, o Vasco vai intensificar, já começou hoje, de manhã, de tarde e à noite, 2 a 3 períodos, o tratamento para o Lucas Piton. Piton vai ficar internado, fazendo 3 períodos, de 2 a 3 períodos, de tratamento no joelho. Há uma expectativa, sim, não é confirmada, de que ele poderia ser liberado para os jogos finais. E aí, amigo Caio e amigos do News, se o Vasco conseguir isso, tem que botar uma estátua para o departamento médico do Vasco lá dentro, porque, olha, você vê, os especialistas, a gente teve o João ontem, o fisioterapeuta, que nos deu uma aula também aqui, todos, assim, muito reticentes, mas o Vasco acredita que possa, com tratamento intensivo, 2, 3 vezes por dia, recuperá-lo para uma possível final.
Você acredita, Caio? Assim, até pelo histórico aí, Payet, Cocão, outros jogadores que Tietê, que ficaram 3 semanas, às vezes 4 semanas. Seria um milagre, né? Eu acredito, por ter visto também o programa de vocês ontem com o fisioterapeuta que estava aqui. Hoje, por coincidência, eu estava na minha fisioterapia, porque essa cirurgia de joelho eu já fiz, de tornozelo também, e estava conversando com o fisioterapeuta, inclusive, sobre a lesão do Piton. Mostrei o lance para ele, mostrei o laudo que o Vasco postou, né? E aí ele falou exatamente a mesma coisa, assim, cara, depende de atleta para atleta, depende do quão intensiva vai ser essa recuperação. Ele falou, pô, tem gente que em 2 semanas, se fizer um trabalho integral, às vezes consegue voltar, não dá para cravar porque eu não estou lá com ele, mas ele falou também muito isso que você acabou de explanar aqui. Então, acredito que seja possível. Eu já esperava ficar sem o Piton, pelo menos em um jogo desses 4, porque ele era o único pendurado do Vasco, né? Em algum momento ele ia acabar tomando um amarelo. Mas, até pela posição que ele joga, pelos enfrentamentos dele dentro de campo, mas se conseguirem colocar ele a tempo para jogar, acho que o Vasco só tem a ganhar. Eu vejo muita gente na internet desdenhando assim do Piton, acho bobeira. O cara tem os defeitos dele, defensivamente principalmente, mas é um cara que ajuda muito o clube, não à toa ele é um dos líderes de assistência já há mais de 2 anos, né? Então ele é um cara importante para o Vasco, e se conseguirem colocar ele aí disponível, o Vasco só tem a ganhar, até como opção mesmo, se não conseguir jogar 100%, já é uma dúvida que você coloca na cabeça do adversário também, porque muda, querendo ou não, o jeito de jogar, né? Uma vez que o Diniz trata o Puma como a primeira opção na lateral esquerda, então muda completamente o jeito de jogar por aquele lado. Só do Puma ter o costume de puxar para dentro, você já muda a movimentação ali de quem tiver na esquerda, seja o Nuno, seja o Andrés Gomes, enfim. Mas seria muito bom, e graças a Deus não foi LCA, né? Porque a minha maior preocupação, para falar a verdade, na hora que eu vi o lance, não era nem se eu já estava tratando o Piton como fora da temporada, do jeito que ele saiu. Mas só de saber que não foi LCA, e que pelo menos para o início do ano que vem, com certeza ele vai estar trabalhando junto com o time, ainda mais pensando no Campeonato Brasileiro que começa em janeiro, o calendário é muito mais apertado. Isso já é algo a se comemorar, mas se Deus quiser ele ainda volta aí para as finais, que se der tudo certo, nós estaremos lá também. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.